Bom, existe uma preocupação muito grande nos últimos anos do ensino médio com a redação Enem. Essa redação, ela consiste em um texto dissertativo argumentativo em que você tem que se posicionar de acordo com alguma situação dada no tema da prova, alguma situação social do nosso cotidiano aqui no Brasil, e ela obedece um certo tipo de esquema. A redação padrão Enem. Ela exige que o tema seja desenvolvido em uma tese, isso aparece no primeiro parágrafo, ou seja, você tem que deixar o tema claro e a sua tese tem que ficar clara. O desenvolvimento é onde vão aparecer os argumentos e no final, o último parágrafo é obrigatório apresentar propostas de intervenção. Então, aqui. Então, nós precisamos ter um banco de ideias. O que é um banco de ideias? É quando você é uma pessoa que pesquisa, que lê bastante, que está acompanhando o que acontece no mundo. Então, é importante você acompanhar jornais, revistas, ler livros de toda forma. É importante para você saber desenvolver qualquer assunto que possa cair no Enem. E aí, nós temos que, obrigatoriamente, ter base filosófica, base teórica para desenvolver o tema, que é a problemática do texto, a tese, que é um ponto de vista, e também para desenvolver os argumentos. São precisos recursos para você desenvolver. Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela precisa aparecer no primeiro parágrafo. Deve estar relacionada com o tema e apoiada em argumentos ao longo da sua redação. Os argumentos são a sua justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê. Ou seja, você tem que se posicionar e tem que justificar o seu posicionamento com coisas sólidas, eu sempre costumo dizer que o argumento ele é construído através de uma ideia, um posicionamento, mais a justificativa. E o que é que eu posso fazer? Quais são estratégias argumentativas que eu posso usar no meu texto? Você pode usar exemplos que sejam facilmente identificáveis no mundo real. Você pode usar como exemplo coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, você pode citar o Big Brother na redação? Pode, desde que caiba, que tenha sentido. Você pode citar algo que aconteceu e você viu na televisão, viu no jornal, desde que isso seja comprovável. Você também pode utilizar dados estatísticos, dados de pesquisa, fatos comprováveis, como eu acabei de dizer, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, que é a palavra do especialista. Você pode fazer alusões históricas e ou comparações entre fatos, situações, épocas e lugares distintos. Por exemplo, que está muito em voga hoje a questão do coronavírus. A gente pode fazer, se fazer uma redação do Enem sobre esse assunto, poderia ser feito um paralelo com a pandemia que aconteceu no início do século XX com a gripe espanhola. Então, isso é uma comparação de fatos, situações ou épocas. A proposta de intervenção é quando você dá sugestões de algo que pode ser feito para que a problemática que for o tema da sua redação seja resolvida ou amenizada. Agora a gente vai analisar as competências que são exigidas na redação Enem. A competência 1 é aquela que vai levar em conta o uso do português, da norma culta do português. Então é aqui que vão ser analisados os desvios linguísticos. Ou não. Se a sua redação for perfeita, não tem desvio linguístico. Leve em conta o registro formal da língua escrita, a ortografia, a sintaxe e a semântica.
A competência 2 é a compreensão do tema que você mostra. E aí, como você vai acessar informações, dados, coisas que vão ter a ver com o tema. Então, analisa a competência 2, ela vai levar em conta como você analisou, interpretou os dados, as informações e os conceitos amplos, tendo em vista a construção da argumentação e a defesa de um ponto de vista. A competência 3, ela vai avaliar como um participante em uma situação formal de interlocução seleciona, organiza, relaciona e interpreta os dados, informações e conceitos necessários para defender sua perspectiva, o seu perspectivo ponto de vista. Ou seja, na competência 3, é importante que você selecione os dados, os fatos, os argumentos. É importante você demonstrar que os interpretou. É importante organizar suas ideias e relacionar tudo isso. Tem a ver com a coesão textual. E, por último, na competência 5, verifica se como participante indicará as possíveis variáveis para solucionar a problemática desenvolvida. Ou seja, tem que apresentar algo que seja plausível para a realidade. Ou seja, na proposta de intervenção são apresentadas soluções onde tem que aparecer os agentes e o detalhamento dessas soluções. Quem vai fazer, como vai ser feito, onde vai ser feito. E dicas para a sua redação sair bem legal. Encarar o tema como uma problemática, elaborar sua tese para delimitar o ponto de vista. Isso é importante para você não sair do tema, para você não tangenciar. Fazer o plano do texto, escolhendo logo os 2 argumentos. Cada argumento é um parágrafo do desenvolvimento. Definir previamente a ordem de apresentação das ideias, buscando a progressão temática. Você também deve ser sintético na introdução. A introdução é sempre a menor parte de um texto. Você deve buscar argumentos relevantes, consistentes, interessantes, que fujam do senso comum e que esses argumentos estejam relacionados com outras linguagens, outras disciplinas, outras áreas de conhecimento. Por isso que é importante você se manter bem informado, você prestar atenção nas aulas de história, de geografia, filosofia, sociologia, porque elas te dão muito aporte cultural e teórico para poder fazer uma redação padrão Enem. Não se esquecer de atribuir ao seu texto, isso aqui você pode atribuir um título ou não, mas se atribuir um título é bom que ele seja interessante, que ele tenha a ver com o tema. Você precisa ser pontual, simples e claro. Pontual no sentido de que você vá direto ao ponto, que você não fique enrolando muito, porque o corretor vai entender quando você for enrolar ou não. Como é um texto de 30 linhas no máximo, você não deve enrolar, você não deve encher linguiça, você deve ir direto ao ponto. E isso exige também uma letra legível, sem rasuras. Use os elementos de coesão, use os elementos que vão ligar as orações dentro do parágrafo, que ligam um parágrafo ao outro. Elabore as propostas de intervenção, pensando que elas devam ser concretas, possíveis e que devam respeitar a diversidade sociocultural, ou seja, não podem ser preconceituosas, porque elas devem respeitar os direitos humanos e as questões relativas à cidadania. Espero que as dicas tenham sido úteis e que vocês estudem bastante nesse período de quarentena. Obrigada.